Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 17 da importantíssima obra Ação e Reação, que ela faz parte daquela maravilhosa coleção A Vida do Mundo Espiritual, que fora psicografado pelas mãos santificadas de Francisco Cano Xavier, a sua mediunidade extraordinária, através do benfeitor André Luiz. Estudar essa obra, ela é de uma importância, como aliás toda a doutrina espírita, toda a coleção A Vida do Mundo Espiritual, porque ela descortina aos nossos olhos, aos nossos corações, aos nossos espíritos, quem somos, o que estamos fazendo por aqui, qual é o nosso destino. Mostrando por A mais B que as nossas ações têm repercussões, que as dores, alegrias, tristezas, tudo está interligado, tudo faz parte de nossas programações. E somos seres interdimensionais, ou seja, nós estamos o tempo todo interagindo com o mundo dos espíritos, o tempo todo. Que as nossas ações têm repercussão no presente, no futuro, ou estamos vivenciando o que plantamos no passado. Mas temos a certeza, né? Nós somos Deus, dizia Jesus, e a nossa destinação é ser feliz. Entretanto, essa felicidade está nas nossas mãos. Deus nos dá o livre-arbítrio e possamos seguir o caminho que acharmos conveniente. Mesmo que venhamos a cometer erros gravíssimos, Deus é Pai e sempre nos dá as possibilidades de reparar nossas dívidas, de pagar nossas dívidas e aprender coisas novas. Por isso, Jesus falava que tem que pagar até o último ceitil, que é dentro da filosofia educativa do Pai. Se a gente comete graves erros, é justo que a gente sofra as consequências de nossos erros, porque assim ao sofrer as consequências, nós vamos entender que tem repercussão negativa para podermos nos convencer de fazermos o bem. Essa é a educação fantástica. Qual é o pai que não corrige seus filhos? E Deus, o pai de todos nós, tem uma metodologia muito própria, né? Que é essa metodologia é, é, de usufruir dos bens que a gente faz, da meritocracia, né? Então, essa obra ela é extraordinária por isso. E ao ler uma obra como essa, Ação e Reação, que busca mostrar que a cada ação nossa, no campo do bem ou do mal, da luz ou das trevas, ele tem repercussão. E nessa obra, André Luiz foi buscar subsídios no lugar de tanta dor, de tantos sofrimentos, nas regiões trevais, nas regiões infernais, que quem está lá cometeu gravíssimos erros, crimes no passado, propositadamente, por isso estão lá, por sintonia são atraídos para lá. E ao André Luiz começar a contar caso por caso desse, a gente vai sentir e ver que a cada um caso desses graves, mesmo com graves erros, são filhos de Deus. E Deus dá sempre a possibilidade, desde que eles cansem de sofrer e peçam possibilidade de renovação por suas culpas. E Deus encaminha para ele, depois que educados, renovados, nos hospitais de renovação, de transformação, como o hospital que André Luiz está, quando foi buscar subsídio, chamada Mansão, que é um posto avançado do nosso lar, da colônia Nosso Lar, e o retorno dessas criaturas à Terra. E retorno que é elaborado com muito cuidado, porque né, essa reencarnação é uma reengenharia, onde os benfeitores espirituais nos colocam junto àqueles que precisamos quitar nossas dívidas, com quem contraímos graves erros, ou cometemos, ou fomos vítimas, mas também para que juntos possamos aprender lições que todos nós precisamos aprender. Então, é uma obra fantástica. E a gente vê essa obra de reengenharia, como Deus é bom, Pai misericordioso e bom. E quando nos encaminha à Terra para cumprir uma reencarnação difícil, não é porque Deus queira, como nos imagina, como diz as religiões dogmáticas, nos punir. Não se trata disso. Deus não pune ninguém. Deus nos ama e, como gesto de amor, nos dá a possibilidade de reparar nossos erros, para seguir nossas jornadas, porque nossos graves erros, o remorso e as culpas maltratam nossos espíritos. E a gente roga ao Pai essa possibilidade. Então, essa obra mostra tudo isso. Mas, por outro lado, também nos mostra que nenhum mal que a gente comete, por mais grave que o seja, nos condena eternamente. Não. Desde que ele se redima, está tudo certo. E a gente busca, dentro dessa lei de ação e reação, que é a mesma lei do karma dos hindus, é a lei do plantio e da colheita, dizia Jesus, que a gente colhe o que planta. É essa. Que a gente trilhando o caminho, aprendendo as lições que não aprendemos ainda, amar, perdoar, está no Evangelho, ser caridoso, fraterno, etc. E pagando os débitos, nos entendendo com quem cometemos graves erros, seguir nossas jornadas.
Eu também nos induz também o auto-perdão, que é muito importante. Não só perdoar os outros e que nos perdoe, mas que tem auto-perdoar. Sim, porque nós não somos criaturas perfeitas. Se fôssemos, não estávamos aqui. Estamos aqui, somos imperfeitos. Se não cometemos determinadas condutas hoje, ótimo, já o fizemos no passado. Somos espíritos, somos Deus em potencial, nós estamos na fase do processo evolutivo. E quando a gente olha, por exemplo, os exemplos do cristianismo primitivo, a gente vai ver isso. Criaturas cometeram graves erros que ascenderam espiritualmente. E a doutrina espírita mostra sempre isso. Nós vamos ver, surpreendentemente, no final desse livro, o caso, por exemplo, de Silas, o caso de Druso, o diretor o diretor da escola. Sempre se mostra esses casos para nos estimular. Olha, eles também passaram por isso e atingiram esse patamar evolutivo. Mas vamos ver no cristianismo primitivo. Lembramos de Pedro, do Pedro, o grande Pedro, ao apóstolo de Jesus, mais experimentado, o líder dos apóstolos, também cometeu seus erros. Lembramos que ele, no monte das Oliveiras, após a Santa Ceia, que na Santa Ceia Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava e ele dizia que sim. Aí pensou, olha, aí Jesus disse, meu filho, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou, não, mas isso não vai acontecer. Jesus, usando a sua mediunidade, a presciência, a profecia, via o futuro. E, efetivamente, quando foram para o Jardim das Oliveiras, estavam em orações, chegou o exército romano, porque nós sabemos que Judas entregou Jesus ao exército romano. Ele equivocadamente achava que Jesus era um líder que, quando na verdade fez tanto bem a tantas pessoas, que quando Jesus fosse preso, as pessoas iam guerrear para soltar Jesus, que Jesus ia utilizar suas energias e seus poderes para se soltar, não tinha entendido a mensagem de Jesus. Muito bem. Quando aconteceu isso, que Jesus fora preso, Pedro, o grande Pedro, a pedra, o rei, melhor dizendo, o líder dos apóstolos, saca uma espada e corta a orelha de Malco, que era um soldado romano. Jesus o repreende, pronto, diz Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. O que significa isso? A lei de ação e reação. Você cometendo mal, também receberá o mal vindouramente. Pronto, de imediato ele deu uma lição fantástica de ação e reação. E ao mesmo tempo, ele, num gesto de sua grande capacidade, restitui a orelha de mal. Um milagre extraordinário na hora. Mas lembremos, Pedro passou por essa história, cometeu um erro, decepou a orelha de Malco e negou Jesus as 3 vezes, nós sabemos a história toda. Mas esse mesmo Pedro que cometeu esses fatos, que se arrependeu profundamente de ter denegado a Jesus, fez um trabalho magnífico no seu apostolado, tem um destacado trabalho na divulgação e na vivência do Evangelho de Jesus, criou a Casa do Caminho em Jerusalém, junto com o Tiago e com João, seu irmão. A primeira casa criada sob os auspícios da Boa Nova, onde todos chegavam lá, miserável, com fome, doentes, eram acolhidos, leprosos, etc. E esse mesmo Pedro, quando for assassinado em Roma, fora crucificado em Roma, e ele, depois de um processo de renovação extraordinária espiritual, com toda a coragem que ele não teve lá quando negou Jesus, diz: Bom, eu não mereço passar pelos mesmos suplícios de Jesus. Seria uma honra muito grande para mim. E seus algozes para rir dele na verdade, crucificaram ele de cabeça para baixo. Então, esse espírito extraordinário passou por suas provações, né? Mas cresceu, evoluiu. Quem lembra da história extraordinária de Maria de Magdala, ou Maria de Nazaré, né? O Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? Ela mesma, célebre e bela prostituta, que alcançou fortunas, né? Com o veneno no seu corpo. E essa mulher, rica, poderosíssima, quando eu ouvi falar, ela tinha um vazio profundo no coração, não sentiu amor verdadeiro, e ouviu falar daquele profeta que falava aos corações, que levava alívio, paz aos corações, e foi procurar Jesus. E desde o encontro célebre com Jesus, ela se transformou diante do magnetismo do amor de Jesus, se transformou completamente. Doou tudo que tinha para os pobres e passou a seguir Jesus. Não obstante ter cometido gravíssimos erros no passado, se redimiu, se transformou. Lá, quando Jesus foi crucificado, estava lá ela ao lado de Maria Mãe Santíssima, uma coragem extraordinária. Quando Jesus é crucificado e passa 40 dias depois materializado junto com os apóstolos, mostrando a eles como seria o trabalho da divulgação da Boa Nova, e ela desejou seguir os apóstolos na sua missão, e eles não desejavam, porque ela era uma ex-prostituta, um certo preconceito. Ela então se junta no Vale dos Imundos aos leprosos,
que eram estigmatizados pela sociedade inteira, até pelas famílias, viviam em furnas, feitos animais, a comida era lançada de cima. E ela foi para lá, com um destemor imenso. Aquelas criaturas desconsoladas da vida, de corações partidos, ela foi pregar a boa nova de Jesus, os ensinos, falar da convivência de Jesus, com Jesus, os ensinamentos extraordinários. Lá contraiu lepra. E fora morta, ela morreu lá de lepra junto com, no Vale dos Imundos, um gesto de grandeza extraordinária, de abnegação e de caridade junto àquelas criaturas. E diz o livro Boa Nova, psicografado por nosso amado Chico, através de Humberto de Campos, que ela fora recebida por Jesus pessoalmente na sua desencarnação. Ou seja, ela, todos os seus erros do passado. Tem aquela máxima de Pedro que é fantástica: o amor cobre a multidão de pecados. Tanto Pedro vivenciou isso, como ela vivenciou de todos os seus erros graves do passado, se redimiu e veio se foi recepcionada diretamente por Jesus. O outro exemplo magnífico do cristianismo primitivo é de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, como lembramos muito bem, chamava-se Saulo de Tarso e era um jovem inteligente, rico, importante, educado, e era um juiz do Sinédrio, que era o tribunal da raça judia, noivo de Abigail, quem o amava profundamente. E Abigail, quando contraiu uma doença grave e quando estava para desencarnar, recebeu a visita de uns senhores cristãos, quer dizer, alguns que estavam vivenciando e pregando a boa nova de Jesus, dentre os quais estava Ananias, um ancião, que antes dela morrer, então, tomou conhecimento da boa nova de Jesus, ficou encantada, aderiu, então, à boa nova de Jesus. Naquela época, Saulo de Tarso, diretor, era juiz do Sinédrio, ao tomar conhecimento, ele acreditava que Jesus era um falso profeta, porque a profecia da vinda do Redentor do mundo era conhecida por todos. Mas ele não acreditava que Jesus efetivamente o era. E quando tomou conhecimento que sua noiva morreu, mas antes se converteu à boa nova de Jesus, ele ficou revoltadíssimo, pediu autorização ao Sinédrio, por escrito, para seguir aqueles cristãos que eram comandados por Ananias, para seguir e matá-los, porque eles achavam que aquilo era um absurdo o que tinha acontecido. E efetivamente foi para a capital Damasco, ouviu falar que tinha ido para a Síria, para a capital da Síria, Damasco, e seguiram pelo deserto, quando estava nas portas de Damasco. Jesus tinha sido crucificado já, portanto. Então, o Espírito de Jesus aparece em pleno meio-dia no deserto. Está no livro dos, tá no Ato dos Apóstolos, um livro escrito por Paulo, né? Essa informação, e está no livro Paulo e Estevão, né? E diz então lá na obra que a luminosidade de Jesus era tão extraordinária que era maior, era mais claro do que o sol de meio-dia do deserto. E então Paulo, que acreditava que Saulo, então, acreditava que Jesus era um falso redentor, teve a certeza que efetivamente Jesus era o Messias que o mundo esperava. E então fez uma única pergunta a Jesus. Assim, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma alusão na perseguição dele aos cristãos. E então ele teve a certeza que Jesus efetivamente era aquele que o mundo esperava, o redentor da humanidade. Disse só uma palavra: Mestre, que queres que eu faça? Mostrando o seu valor. E a partir de então, abriu mão de tudo, dos seus cargos importantes, sua fortuna e família. Foi estigmado e perseguido pelo próprio Sinédrio. Passou a viver como artesão, trabalhando couro para sobreviver, e foi o maior divulgador da Boa Nova de Jesus, extraordinária. E quando ele for, enfim, condenado pelo Império Romano, depois de sua labuta extraordinária de criar uma igreja por onde passava sob o auspício da Boa Nova de Jesus, sofrendo todas as consequências, foi ele preso e degolado em Roma, no mesmo dia que Pedro foi crucificado. E então o seu algoz, quando ia degolá-lo, teve receios. Não, não se preocupe, cumpra a sua missão, fique tranquilo. Não sou eu quem vivo, disse ele, é o Cristo que vive em mim. Traga em meu corpo as marcas do Cristo. Ou seja, ele que cometeu tantos erros, que condenou Estevão, comandou a seu apedrejamento, matou muitos porque, na verdade, ele condenava aos que violavam a lei mosaica e etc. Esse homem se redimiu completamente, transformou-se. Quando ele diz, sou que sou o Cristo que vive em mim, porque ele vivenciava os ensinos de Jesus, do Evangelho. Então, ele era uma página viva do Evangelho de Jesus, né? E sua coragem. Está em meu corpo a marca do Cristo, as cicatrizes dos açoites, das pedradas e etc. Então, esse homem extraordinário tem um papel fundamental na divulgação da Boa Nova de Jesus, diz o livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que também fora recebido por Jesus quando desencarnou. Então, esses exemplos que eu trago à baila para entender isso, a questão do auto-perdão. Cometemos erro? Claro que cometemos. Somos criaturas falhas. Estamos longe de ser criaturas perfeitas, por isso cometemos, então devemos nos perdoar. E mais que isso, o conselho de Paulo de Pedro é fantástico, que o amor cobre a multidão de pecados. Vamos colocar nossa vida a serviço do bem. Aproveitar a oportunidade que Deus nos deu
de aqui vir reencarnar para retomar a nossa jornada de aprendizado, trabalhar nossas dívidas, para quitar nossas dívidas. Então, essa obra é maravilhosa porque traz esse exemplo de muitas criaturas em cada capítulo, mostrando que uns que vai reencarnar com a finalidade de cumprir suas missões, de pagar suas dívidas, de aprender as coisas novas, e uns não, uns simplesmente fugiram dessa dívida. Deixaram essa dívida, não cumpriram. O que é que vai acontecer? Vão voltar de novo. Dívida não paga, vão voltar a pagar com juros e correção monetária. Não há dívida, não há dúvida disso. Que as dívidas contra ele têm que ser pagas. Ou os começaram e abandonaram pelo caminho, vão ter que voltar para pagar, agravada com as consequências. Né? Ou os que vieram para pagar a dívida e cometeram outros erros, cometeram outras dívidas. E todos tiveram que pagar. O que demonstra isso, André Luiz? Mostrar que cada um está num estágio distinto. Aqueles que foram efetivamente aproveitar a oportunidade, que cumpriram com dedicação, que se perdoaram e fizeram um esforço muito grande com resignação e coragem, seguiram em frente. Uns quitaram em parte, outros quitaram todo. E hoje vamos estudar um caso na dívida do capítulo 17, de dívida aspirante. Alguém que cumpriu sua missão. E é interessante mostrar cada um desses espíritos, para a gente se situar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo em minha encarnação? Então diz assim, André Luiz, no livro, no capítulo 17, dívida aspirante. Era agora um hospital, disse André Luiz, daqueles casos que ele contava um por um. Um triste pavilhão de indigentes. Sim, indigentes era um hospital miseráveis, que não tinha recursos, etc. Estavam lá, não podiam pagar. Mas aqueles hospitais, quem sabe as condições era, e hoje em dia é assim, imagina naquela época, no começo do século. A nova lição. Que lição? André Luiz vai trazer outra lição importante para enriquecer essa obra de ação e reação. Mostrar um caso importante de alguém que contém uma dívida grandiosíssima, como alguns no passado, mas que tiver resignação e cumprir na inteireza a sua missão. Isso é que é importante para a gente entender. Por isso ele mostrou os perfis de alguns que cumpriram em parte, e outros fugiram. Mostrar para cada um de nós, em que estamos aqui para entender as nossas missões. Por que passamos dores? Por que passamos dificuldades? Porque não sei, foi do passado. Mas temos que nos resignar, pedir a Deus coragem para enfrentar com resignação e otimismo, para quitar nossas dívidas e seguir nossa jornada. Lembremos que nós somos Deus e Jesus, em potencial. Se a gente segue essa jornada, se matricula na escola, volta para casa com as notas azuis, e cumprir aquela etapa, vamos para uma outra etapa de progresso, de evolução, de felicidade. Afinal de contas, somos filhos de Deus e a certeza que seremos felizes, porque somos filhos de Deus. Mas é preciso fazer e ter mérito, né? Então, assim, a nova lição, ele diz, que Silas nos reservava. Esse capítulo trata disso. Ganhando o interior daquele hospital de indigentes, diversos companheiros acolheram-nos gentis. Que companheiros são esses, gentes? Que companheiros são esses? Companheiros que estavam ali em nome de Deus, assistindo aquelas criaturas que têm sofrimento ali. E muito provavelmente, se eram pessoas amigas de Silas, eram provavelmente trabalhadores de onde? Da mansão. Se eram trabalhadores da mansão, eram criaturas que cometeram graves erros do passado. Olha aí que coisa interessante. É importante entender isso. Acolheram gentis, conheciam Silas. Eram trabalhadores que estavam em serviço, ou de vigilância, que a gente já viu o caso, ou de assistência. E após saudarmos amigas, saudações amigas, um deles, atendente lá, tanto que sabe o nome, atendente lá, certamente era lá do nosso lado. Avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando. Assistente, Sila, né? O nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos de sua existência. Léo certamente era um assistido do dono da mansão. Se era assistido da mansão, ninguém passa pela mansão se não for criatura que cometeu gravíssimos erros. Lembre-se que a mansão, esse hospital escola, está localizado na região de infernais, de treva, né? Silas agradeceu a informação dada por Lago, né? Explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que ele se fazia credor. Gente, ninguém tem crédito se não fez uma boa ação. Se efetivamente Léo estava numa situação moribundo, prestes a desencarnar, e ele era credor, certamente tinha méritos. Fez por onde ter esse crédito, né? Vinha ajudar. Pelo crédito que ele amealhou, pelo trabalho. Lembremos uma coisa importante que Jesus falava tanto. Não devemos dar importância aos valores, aquele valor que o traço não come, o ferrugem não corrói, que é o capital que a gente leva para onde for, o bem que a gente fez. E ele certamente tinha esse capital. Por isso que ele falou que foi um credor em destaque. Ele fez bem, por isso estava recebendo o crédito que lhe era compatível, né? E atravessando uma longa fila de leitos pobres, porque era um hospital de indigentes, nos quais enfermos jaziam padecentes ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial,
Eu digo trabalho assistencial porque nós já vimos também de alguns casos graves de criaturas que estavam ali, ao leito, dos leitos de criaturas que estavam indigentes, perturbando, obsidiando. Nesse caso aqui tem alguns trabalho assistencial, provavelmente trabalhadores ou amigos espirituais daqueles, né? Estacamos junto a um doente, esqualo e angustiado, disse André Luiz. Amortiça a claridade de uma pequena lâmpada, destinada à vigilância da noite, aquela luzinha fraquinha, só para mostrar que ali tinha alguém, naquele leito e tal, para o trabalho de assistência. Vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastara ao cepo da morte. Ele era um tuberculoso no estado terminal, situação muito difícil. Nós sabemos que o quadro de tuberculose é terrível, né? Terrível. A pessoa sangra, a pessoa arrebenta os pulmões, é uma situação muito dramática. Não obstante a dispneia, o que é dispneia, gente? Dispneia é uma respiração apressada e curta. O senhor tem uma situação muito complicada, o coração trabalhando numa situação difícil, a respiração muito difícil, por causa do pulmão comprometido, é um sofrimento muito grande, né? Mostrava um olhar calmo e lúcido, ele não tinha desespero, que denota ser uma criatura de um naipe espiritual extraordinário, porque estava numa doença dramática, uma pneumonia terrível, às portas da morte, não estava desesperado, estava tranquilo. Então, estava com a alma em paz, tranquila. Já dá para compreender na própria narrativa, né? Calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Ou seja, ele estava absolutamente consciente de que estava morrendo, mas estava tranquilo. E por que são as pessoas quem são as pessoas que morrem tranquilo? Que têm a consciência reta, com a certeza de que cometeram, que fizeram bem aproveitaram bem a sua encarnação. As criaturas cometeram graves desatinos no final da vida, é terrível. Na senectude, estão apavalados, estão angustiados, com medo de morrer, com medo das consequências, com medo dos adversários, porque sua consciência culpada lhes cobra. Tudo vem à mente, nada passa. A narrativa das criaturas que no momento desencarnam passa em alguns segundos tudo que passou na sua vida. Feliz daqueles que, quando o filme da vida passa, tem mais coisas boas do que coisas mais. As coisas mais também acontecem, porque nós somos criaturas falíveis e cometemos desatinos. Feliz daquele que pode fazer mais coisas boas do que mal, dentro da ideia, dentro da máxima de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Muito bem. Recomendou-nos Silas, o instrutor da mansão, que estava encarregado de mostrar algumas experiências a André Luiz e Hilário, para eles tomarem conta, apontamentos para o livro. Então, recomendou Silas observar o corpo. Vocês dois foram médicos na encarnação, examinem o corpo deles para vocês terem uma compreensão da gravidade da situação. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar naquele corpo esquálido, enfim, no final da vida. Por conta dos pulmões quase destruídos, ou seja, era uma pneumonia gravíssima, gravíssima, quase destruídos pelos bacilos, né, as bactérias que estavam correndo, através de sucessivas formações cavitárias, que são baixas do coração, é, que são indícios de que era uma pneumonia muito grave. Haviam provocado tamanho abatimento orgânico. Se o pulmão não funciona, se a pessoa está vertendo sangue, é uma situação muito difícil. Vai no abatimento orgânico, que o vaso físico sob nosso olhar e o corpo não era mais do que um trapo de carne, ou seja, estava falindo, porque com uma situação como essa, o processo de desencarne começa a acontecer. Há um ataque massivo de micróbios e bactérias destruindo o corpo. Agora, aberto à multiplicação dos bacilos, as bactérias atacando violentamente aliados aos exércitos microbianos, os micróbios de várias espécies, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, devorando tudo, né? Assim como inimigos implacáveis a se lhes apoderarem dos restos, como se fossem inimigos a se apoderando dos restos de alguém, de um corpo que estava morrendo, para não começar no processo já de destruição total. Senhoreando todos os postos-chave da ofensiva. O que significa isso? Ou seja, todos os pontos vitais do corpo, coração, pulmão, etc., estavam sendo atacados de forma destrutiva por esses micróbios, essas bactérias, que faz parte do processo. No final da vida, eles atacam para valer. Quem quiser informações mais, André Luiz não tece muito mais detalhes nesse aqui, porque ele já fez esse detalhamento numa outra obra. Basta olhar o capítulo 18 do livro Obreiro da Vida Eterna, o caso Cavalcante, que ele faz um detalhamento maior. Como se desse processo de desencarnação, esse processo terrível
desses exércitos de bactérias e micróbios devorando o corpo, né? E lá ele também faz uma observação muito interessante, o poder da mente nesse processo, daqueles que têm alguma culpa, medo de morrer, como é muito mais sofrível essas criaturas. As criaturas desencarnar numa situação dessa é muito pior. O corpo está se acabando e a mente resistindo, etc, etc. Não era o caso aqui no caso aqui de Léo, ao contrário, Léo estava sereno, tranquilo, cônscio de que estava em paz com sua consciência, que fez o melhor que pôde. Mas esse capítulo 18, sobre a vida eterna, vale muito a pena dar uma lida para entender melhor isso. Achava-se Léo de Saint Louis, desse modo, no veículo denso da carne, portanto, ainda não tinha desencarnado, a maneira de um homem irremediavelmente condenado, não tinha possibilidade de sobreviver diante da fragilidade, da debilidade que seu corpo de carne estava posto. A expulsão, condenado à expulsão da sua própria casa, ou seja, o espírito estava prestes abandonar o corpo que estava falindo, não tinha mais como continuar a sua jornada. Todos os sintomas da morte de Sandra Luiz patenteavam-se, iniludíveis. Lembremos que André Luiz, tanto Hilário, foram médicos na Terra, tinham uma compreensão muito bem disso, por isso, quando Sirius pediu para examinar, olha, dê uma olhada aí, ver a situação, para você entender o caso dele. Dê uma olhada aí, para você ter uma compreensão, você vai entender por quê desse caso dele e por que que está nessa situação. Lembrando que nós estamos estudando um caso de ação e reação. Esse é um caso, como os outros. Quero que vocês entendam a situação da dramaticidade do estado dele, mas muito mais que isso, da paz, da tranquilidade, do equilíbrio e da harmonia de alguém que cometeu algo muito grave no passado, né? Mas com benevolência, com determinação e coragem, bom ânimo, cumpriu sua missão. Por isso ele está tão em paz e tranquilo. Isso é muito importante para nós, gente. A gente não quer viver em paz, quer morrer em paz também, né? Quem quer morrer angustiado? Portanto, sempre temos o tempo, mesmo que temos cometido erros, como cometeu Pedro, Paulo, marido de Magdala, renovaram, se transformaram e desencarnaram em gloriosa situação recebida por Jesus. Muito bem. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto. Estava tendo de bater o motor, né? Incapaz de liquidar os problemas de circulação sanguínea. O coração não estava mais bombeando sangue como precisaria. O coração é uma bomba que manda sangue para todo o corpo, para o cérebro, etc, etc. Na hora que a circulação não acontece, o corpo para, né? É, circulação sanguínea. E todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam, porque o pulmão estava comprometido, os dois estavam em frangalhos, denoteados sob a inexorável asfixia, a dificuldade de respirar, né? Estava respirando com muita dificuldade, etc, etc. É, Léo, moribundo, estava nas portas da morte. Era um viajante habilitado à grande romagem, ou seja, estava realmente prestes a voltar para casa. Não tinha meio de continuar vivo. Então, somente à espera do sinal de partida, do retorno para casa, da passagem do trem, né? Nós somos o eterno passageiro da estação. E quando a passagem está marcada, não dá para remarcar a passagem, só se o chefe da estação lá de cima determinar. Ainda assim, estava sereno, ele estava numa situação dramática, o corpo morrendo, dificuldade imensa de respirar, o coração. Mas ele estava sereno, estava em paz e portava-se com bravura. Normalmente, as criaturas que tiveram uma vida errática, num momento como esse, estão em desespero total, com medo de morrer, né, pensando nos males que fez, é isso. Mas ele era o contrário. Tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade mental, a mente em paz que quase nos percebia a presença, ele estava quase desdobrado, né? Em paz. Silas, que lhe acariciara a fronte com a destra, com a mão direita generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para anotar, anotar o quê, gente? Um caso importante dentro da lei de ação e reação, que a gente já estudou casos de pessoas que fugiram das suas missões, ou que cumpriram só em parte, ou que agravaram. Esse aqui é um caso diferente. E aí vem para anotar um caso de dívida aspirante, em processo de dívida aspirante, que está se concluindo, essa dívida que conta aí, que veio pagar, que ele pagou e está concluindo a missão. Anotem o livro, né? A missão de vocês nessa. Pode algo perguntar, você mesmo perguntar ao companheiro, a Léo, cuja memória se revela, tanto quanto possível, consciente. Está tão em paz, tão tranquilo, que pode haver um colóquio da mente de vocês, espírito a espírito. Olha aí.
Alguém numa situação de dramaticidade, essa conexão seria impossível diante do estado de perturbação total. Mas ele estava falando de paz, que havia a possibilidade de uma conversa espírito a espírito de André Luiz, mas também de Hilário, com o próprio Léo, que estava ali moribundo, dominando a intensa simpatia que ele, naturalmente, logrou de pronto, que é questão de você, de sintonia, né? Na hora que chegaram ali, André Luiz e Hilário, vendo aquele espírito, uma situação dramática, mas profunda paz, criou uma empatia importante entre eles, né? Inclinei-me, disse André Luiz, ao irmão de Prova, atraído pela fé, ele, André Luiz, atraído pela fé daquele espírito heróico, que ele abrilhantava as pupilas e abraçando, indaguei. O seu André Luiz abraçou ele, o Léo, e perguntei em voz alta: Léo, amigo, reconhece você no limiar da vida verdadeira? Você está, na verdade, desencarnando? Você reconhece? Você tem essa compreensão? Sabe que deixará o corpo em breves horas? Você tem compreensão de que você está partindo, está voltando para casa? Essa é a pergunta. O interpelado, querendo raciocinar por si mesmo, olha, vê só que ele fez a pergunta, mas essa pergunta não foi percebida no ouvido de carne, foi de espírito a espírito, direto. O interpelado, querendo raciocinar por si mesmo, achando que era um pensamento que chegou nesse sentido, registrou a Inquisição, palavra por palavra, como se lhes fosse transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. Não existia o fio, mas foi mente a mente. E como se conversasse a sós, falou, findo ele. É como se ele registrasse a pergunta e ele mesmo estava respondendo para si próprio. Ah, sim, amor, disse ele com serenidade. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Olha só a pergunta. Justo fim. Ou seja, está chegando o término, que sabia que sim, mas está em paz, está tranquilo. Justo fim, porque cumpriu sua missão. Desdobrando o nosso diálogo, acrescentei: escuta, Léo, você não tem medo, não tem receio? Nada posso temer, disse ele, olha, mente em paz, tranquilo. Nada posso temer, refletiu muito calmo. E movendo os olhos, com esforço, buscou fitar, na alva parede da enfermaria, uma pequena escultura do Cristo crucificado, que normalmente tem, né, nas repartições, no hospital. Refletindo de si para consigo. Nada posso recear da morte, disse Léo, em companhia do Cristo, meu Salvador, viu lá o crucifixo de Jesus, crucificado. Estou na companhia de Jesus. Ele também, Jesus, foi vilipendiado e esquecido, né? Foi morto no Gólgota, apulpado pela multidão que queria sua morte, foi apedrejado, foi cuspido, foi colocado coroa de espinho. Se ele, quando eles entram para eles, morrem. Por que não me resignar à cruz do meu leito? Ou seja, se Jesus foi crucificado, foi vilipendiado, por que eu me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar, olha aí a capacidade, sem reclamar, as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte, diante da pneumonia grave, enquanto ele vomitava sangue. Ora, se Jesus passou pela situação, por que que eu não? Se é a morte. Eu que sou pecador, olha aí a compreensão dele. Eu que sou pecador, necessito da complacência divina. E eu que sou pecador, necessito da complacência divina? Aí então André Luiz, ele disse, olha, eu sou pecador, Jesus não, mas eu sou. Aí que eu preciso da complacência divina. Aí então André Luiz perguntou, escuta, você é católico, romano? Sim. Então André Luiz disse, meditei na sublimidade do sentimento cristão, ou seja, da crença em Jesus, não importa. Vive sincero esse sentimento, vive sincero. Seja qual escola religiosa em que se exprima e prosseguir afagando-lhe o peito ao preço. O que André Luiz quer dizer? Eu acho muito importante essas afirmações. Mostra que o trabalho que se faz não é só em nome da doutrina espírita. Uma afirmação como essa mostra que a fé que se tem, não importa que é religião, todas as religiões são caminhos para Deus, diz lá Telésio no livro dos Mensageiros. Todas são santas em suas missões. Não é a religião melhor importante que a outra. Aí só a importância de ter uma fé verdadeira em Cristo, em Jesus. Não importa qual religião que você professe, não. O importante é a fé. Ninguém, quando desencarna, quer saber qual é a sua religião, isso não tem a menor importância, zero importância. Não tem importância. Será perguntado o que foi feito das oportunidades que foram dadas, na qualidade de pai, mãe, irmão, profissional. Isso é que importa.
Sua religião não tem importância. Religiões são importantes para fortalecer em nossos corações e sedimentar informações e ensinamentos. Mas se você não as vive, não é a religião que vai salvar você, ao contrário. São nossos procedimentos, nossas, nossas vivências, isso é que é mais importante. Nesta hora, de tanta significação para o seu caminho, sinto a ausência de Sandra Luiz. Olha, no momento tão importante, você está desencarnando. Eu sinto que não tem nenhum familiar seu aqui. Por quê? Ah, disse ele, olha aí a dificuldade. É claro que ele está traçando um quadro aqui de alguém que cometeu uma dívida muito grande no passado, de uma ação muito grave. Isso, esse sofrimento, essa doença, esse abandono da família tem a ver com a reação, ou o efeito da causa do passado. É isso que André Luiz está colocando com tranquilidade. Aí ele disse, olha, quando perguntado por que que os familiares não estavam ali, ah, meus familiares, meus afetos, disse ele, como se estivesse conversando consigo próprio. Respondeu, falando mentalmente, meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. Veja que rude provação que ele teve, certamente, de um grande mal que fez no passado. Ninguém passa por uma situação dessa de graça, tudo tem seus porquês. Só, olha, na minha vida, os únicos amigos que eu tive na minha vida foram meus pais. Ninguém mais. Foi abandonado, né? No entanto, disse ele, demandaram ao túmulo os pais, pai e mãe, quando era simplesmente jovem enfermo, era um garoto doente. Ele era um garoto doente. Perdeu os pais. Separado de minha mãe, que era certamente um esteio, quem cuidava da saúde dele, do bem-estar, já que ele era um doente, vi-me entregue ao desajuste orgânico. Claro, aquela que tutelava, que o protegia, que o alimentava, que o dava amor, carinho, remédio, morreu, foi embora, ele ficou só. É uma situação difícil. Ninguém passou a ajudar mais. Logo após a morte dos pais, ele jovem, doente, ele era doente desde criança. Logo após, o único irmão que ele tinha, meu irmão Henriques, não hesitou em declarar-me incapaz. Como assim, ele declara incapaz? Incapaz é um processo judicial que você mostra ser incapaz de gerir a sua vida. Você tem uma deficiência mental, algo do gênero. E quando você declara incapaz, é determinado pelo juiz um tutor que passa a ter toda a direção de sua vida, tudo. Você passa então a gerir seus bens, você não passa a não mandar nada da sua vida, o tutor é quem decide por você. Foi interessante, é um instrumento legal, né? Então, eles, assim que os pais morreram, doente, jovem, Henrique não contou conversa. Primeira coisa foi entrar com um processo, declarar a incapacidade dele e tomar conta dos bens. Olha aí. Por direito de a herança, por quê? Porque tem uma herança importante. Henrique de olho do dinheiro do irmão, do outro irmão tinha. Por direito à herança, cabiam-lhe grandes bens. A família era muito rica. E o único irmão que tinha era ele, que era doente, e Henrique, então, de pronto, declarou incapaz para ficar com dinheiro. Contudo, prevalecendo-me de meu infortúnio, de minha doença, de meu sofrimento, ele era doente, jovem, o mano obteve da justiça, com o meu próprio consentimento, porque ele não pôde se negar a nada, nem ia imaginar que o irmão ia ter uma atitude tão infeliz, a documentação que fazia meu tutor. Então, ele passou a ter um tutor, né? Um tutor. Quem passava a gerir os bens todos do menino, dele, né? De Léo, que agora é um senhor que está morrendo, mas na época era criança, era um menino ainda, né? Para ser um seu tutor, né? Bastou, porém, disse ele, a consecução dessa medida, ou seja, conseguir a tutela dele, ficar com os bens, para que se transformasse o meu irmão, para mim, um verdugo cruel, ou seja, ele não só tomou os bens do irmão, mas deixou ele completo abandono. Apossou-se de todos os recursos, que por mim tem direito à metade, internou-me num hospício. Olha que dramático. Alguém passa por uma situação dessa, gente, sem ter uma razão do passado. E a lei de causa e efeito? Certamente, algo muito grave aconteceu no passado para ele passar por uma situação tão difícil como isso. E mais importante, passou, teve resignação e coragem e venceu com resignação e coragem. Isso aqui é importante. Internou-me no hospício, internou no hospício em que amarguei longos anos internado no hospício. O irmão não estava nem aí, de isolamento. Ficou lá isolado, isolado, o irmão não dava a menor assistência. Sofri muito, disse ele, Léo. Alimentei-me com pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos. Olha, do berço. O que significa isso, gente? Ou seja, eu tenho consciência que fiz algo muito grave no passado.
porque tem uma infelicidade como essa. Os pais, muito bem, ricos, etc., deixaram uma quantidade muito importante. Fui abandonado. Meu irmão tomou tudo que tinha, me internou num hospício. Ele realmente com um pão do fel, como fosse um répro, assim, um banido, alguém, um desgraçado da coletividade, né, do berço. Porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade tenra, ou seja, ele tinha um problema grave mental, doente, que a mãe cuidava e o pai, mas quando o pai morreu, a primeira coisa que o irmão fez foi botar ele no hospital. A primeira coisa foi decretar, pedir a tutoria dele, conseguiu pela justiça, depois estou no hospício, falou, imagine se o tratamento não é uma beleza, imagine naquela época, né? Começo do século, no hospício. Sofreu muita coisa, né? Muito, muito, e o irmão abandonou completamente. Quando algo melhorado, de alguma forma, depois de muitos anos internado num hospício, imagina o sofrimento que ele passou, fui constrangido a deixar o manicômio, ou seja, não tinha recurso. O irmão abandonou. Melhorou alguma coisa, tira ele daqui, é menos um ano para o estado, deram alto o rapaz, mesmo com um problema mental grave, sem a presença da família, sem ninguém. Aí então ele procurou o irmão. Recorri-lhe à porta, disse ele, quando foi enviado ao hospital. Mas expulsou-me sem compaixão. O irmão expulsou sem compaixão, mesmo ele sem nada, porque tinham todos os recursos o irmão tinha tomado, né? Doente, numa situação como essa, sem emprego, sem nada, nada. O irmão expulsou. O que é isso, gente? Isso é reação. Isso é o fruto do mal que ele cometeu, de uma ação no passado. Isso é reação, sem dúvida nenhuma, de algo muito grave que ele fez no passado. Fiquei apavorado, vencido, disse ele. Imagina a situação de uma pessoa um problema mental terrível, sem nada, sem dinheiro, sem parente, não tinha ninguém, só tinha esse irmão, nada mais. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Ele pensando para comigo, como é que meu irmão pode fazer isso comigo? Né? Debalde, impetrei socorro à justiça em vão, porque a tutoria já existia e a justiça ignorou. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres ou dos bens de nossa casa. Ele era o tutor. Não conseguiu êxito algum. Não sei se usou de algum artifício com a justiça, enfim, não conseguiu nenhum êxito. Envergonhado, com fome, doente, no meio do mundo, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas imagina alguém doente, doente como ele, com problema mental. Mas apenas obtive, em meu favor, a profissão de vigia noturno passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, conduído de minha fome. Ou seja, provavelmente ele tinha condições de jeito nenhum de sequer ser vigia. Você imagina então, um vigia com problema mental, doente, para tomar conta. É provável que, o homem, o dono do edifício comercial, quando ele com a fome dele, a miséria, fez por caridade, fez uma caridade a ele, né? Porque ele, faminto, numa situação difícil. Aí disse ele, o frio da noite era uma região certamente fria, provavelmente na região sudeste ou sul, né? Porém, encontrava-me o desabrigo, ou seja, o frio da noite. Trabalhava a noite inteira, no frio, aquela história, sem dormir direito, o cara é doente, imagine. E a breve tempo adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Que febre é essa, gente? É a febre da pneumonia, né? Pneumonia grave, frio, numa situação difícil. A febre, precisa devorar devagarinho. Não sei quanto tempo estive, disse ele, assim, chumbado a indefinível desânimo. Você trabalhou, trabalhou, mesmo uma situação dramática, até o corpo não aguenta mais. Certa feita, caí fatigado sobre uma poça de sangue, talvez no trabalho, né? Caiu e vertendo sangue, que se me derramava da boca. Quadro grave da pneumonia no estado muito avançado. E criaturas piedosas me engarinharam o leito a que me refugio, o hospital que ele está. Estava ali morrendo. Ficou, não teve mais como sair, diante da gravidade do quadro. Né? E que a opinião. Aí a André Luiz voltou a perguntar: bom, diante de uma insensibilidade, de um crime tão grave cometido com seu irmão, com você, que o abandonou doente, tirou todos os seus bens, e que opinião mantém você acerca de Henrique? Olha aí a pergunta como é importante. Ah, lembra-se dele com mágoa? Perguntou André Luiz. Você tem mágoa, tem ódio do seu irmão? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, porque ele era um coração generoso, tinha saudade do irmão. Léo monologou por dentro. Pobre Henrique. Veja
a grandeza desse espírito, porque alguém, se fosse um coração infeliz, estaria ali querendo vingança, ódio por o irmão ter abandonado, né? Mas ele não, ao contrário, pobre Henrique, teve, ao contrário, teve piedade. Se olha, entendendo como ele é uma criatura pobre espiritualmente falando, o irmão, né? Pobre Henrique, disse ele. Não deverei antes lastimá-lo? Ou seja, ao invés de condená-lo, ao invés de ter piedade dele, olha aí a diferença, o estágio do espírito, né? Numa situação como aquela, né? Não veio antes lastimá-lo. Acaso não deverá ele igualmente morrer e encontrar-se com suas próprias, com suas, na lei de ação e reação, encontrar-se com a vida, com seus débitos, vai morrer e vai ter que prestar conta. Então, essa compreensão que Léo tinha, não é, dele morrer, né? Uma vez não vai morrer, de que lhe terá valido, disse Henrique, a apropriação indébita, se será também um alijado do corpo. Não vai levar bem nenhum para o túmulo. Na vida, o que a gente leva é só o do bem que a gente fez, mas também o mal, claro. Mas os bens ficam todos aí. Quando a gente encarna, não traz nada material, e quando a gente vai, não leva também nada material. Leva as ações no campo do bem, no campo do mal. Porque está dizendo assim, quem tentou tomar os bens que me cabia, tem cometido um mal muito grave. Então, ao invés de ter ódio, vingança, ao contrário, eu desejo, eu tenho piedade dele, que ele vai ter que enfrentar com essa realidade. Porque me reportaria a perdão. Olha a estatura desse espírito. Porque me reportaria a perdão se ele é o infeliz. Eu tenho que ter piedade dele, né? Acima de tudo. Que o, é, é, se, é, Se ele é o infeliz que eu, que ele é mais, se ele é mais infeliz do que eu. Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz do que eu mesmo? Sim, porque eu estou em paz com a minha consciência, ele não está. Olha aí. A felicidade é um estado da alma. Mas você passa a vida cometendo crimes, não pode estar em paz na hora da desencarnação. É o pensamento dele. Eu estou morrendo, mas estou em paz, que fiz o bem, não tenho ódio de ninguém, mas ele, quando estiver desencarnando, como é que vai ser a situação dele, um coração cheio desses sentimentos infelizes que ele cometeu? E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, na parede, continuou. Jesus, disse ele, escarnecido e espancado. Jesus foi espancado, coroa de espinho. Esqueceu ofensa e deserção. Foi isso? Na hora do desencarne de Jesus, da crucificação, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Jesus não pediu punição a ninguém. A compreensão daquela multidão que estava lá pedindo pela crucificação deles. Pai, eles são doentes da alma e doente precisa de médico, não de punição. Esse pensamento. Amor no estágio, nós somos muito distante de compreender. E essa mesma ideia que Léo colocou para o irmão, né? Assim, escarnecidos por causa das ofensas e deserção, içado à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não. Ao contrário, pediu que Deus os protegesse e abençoasse. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes, não. Né? Não teve. Nem aqueles que o açoitavam. Jesus não disse uma palavra de reprovação a nenhum deles. Pediu que Deus tivesse piedade deles. Ao invés de incriminá-los, pedia ao Pai Celestial amorosa proteção para todos. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Só, se Jesus fazia isso, e Jesus era o embaixador de Deus, o ser mais sublime, mais puro, que é que veio entre os homens. Com que direito, disse ele, olha aí, que espírito fantástico, com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, olha que raciocínio fantástico, não posso penetrar o divino juízo da providência, né? Por que eu deveria? Jesus, com toda a sua grandeza, embaixador de Deus, foi vilipendiado, açoitado, morto, sem reclamar. Eu tenho o direito de reclamar, né? Certamente ele tinha compreensão da responsabilidade que tinha diante da sua consciência e provavelmente dos males que fizeram no passado, provavelmente. Estava em paz, tranquilo. Aquietara-se Léo em pranto, chorando diante dessa situação, emocionado, buscando internar a mente no templo de amor e da prece. Ele, depois dessas constatações, essas perguntas que ele achava que era a mente dele estava produzindo, era conversa espírito a espírito, entrou em prece.
coisas de quem efetivamente está em paz com o coração, pedindo essa ligação com o divino. A prece é uma conexão nossa com o Criador, especialmente se for, tiver sinceridade, verdade, sentimento. Era o que está acontecendo com ele naquele momento. A humildade a que se recolhia tocava no coração de Santa Luís. Era tão extraordinário, era tanta resignação, tanta coragem, tanta humildade que me tocou profundamente, diz André Luiz. Ergui-me de olhos úmidos, emocionado. Para sondar a grandeza da alma, não seria preciso alongar o interrogatório, não. Essa pergunta sobre a situação dele, se ele tinha raiva, não tinha do irmão que o explorou e abandonou, e ele com essa. Não precisaria mais falar nada para ter uma compreensão da grandeza da alma de Léo. Não, para mim eu estou satisfeito. Hilário, que era o companheiro que estava ali também pegando apontamento com o De Luiz, que se mostrava comovido até as lágrimas com aquele depoimento fantástico. Desistir de qualquer consulta, apenas inquirindo assistente. Logo, Hilário, que é altamente curioso, pergunta de tudo, mas ele não. Apenas perguntou ao assistente, a Silas, se o agonizante Léo estava reencarnado sob os auspícios da mansão. Por que isso? Uma pergunta dessa é fantástica. Escuta, Silas, ele está aqui, e deve ser, porque nós estamos aqui na sua companhia, que é um assistente da direção lá de Druso, do Hospital da Mansão. Estamos aqui assistindo ele num momento como esse. Ele reencarnou vindo de lá, não foi? Porque essa conclusão é tão importante. É a certeza de que ele cometeu algo muito, muito grave no passado. Muito grave. Se ele foi um dos moradores da região das trevas, da região infernais, por isso foi acolhido para a mansão, foi reencarnado e sofre o dia a dia, o acompanhamento da mansão, uma espécie de monitoramento, porque veio de lá para ter uma compreensão. Que André Luiz e lá tiveram ainda um choque ainda mais positivo, porque alguém cometeu algo tão grave, numa encarnação de um salto tão extraordinário como esse, de humildade, de bondade, né? Porque se lhe formou prestativo, sim. Léo vive tutelado, ou seja, protegido por nossa casa, ou seja, ele encarnou vindo de lá, aliás, disse Silas. Temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializar na carne, ou seja, encarnados, permanece ligada à nossa instituição, à mansão, pelas raízes dos débitos. Sim, ninguém que vem encarnou vindo da mansão vem inocente, não. Ninguém vem de lá anjo, não, ao contrário, cometeram gravíssimos erros. Aqui se prende, débitos que se prende. Geralmente todos eles, todas elas, as criaturas que vêm encarnadas vindo lá, em estágio difícil de regeneração, porque delinquentes em reajuste. Sim, delinquentes. Lembremos que os perfis que a gente já viu nos capítulos passados das criaturas habitantes das regiões infernais, se alguém cometer crimes gravíssimos e determinados, deliberados, que não tem atenuante, cometeu desejando fazer o mal, crueldade, desamor, etc, etc. É um critério esse. Alguns cometem desajustes menores, vão para o umbral, digamos assim, mas para o inferno, região infernal, região de trevas profundas, alguém cometeu crimes graves e deliberados, determinados como um desejo premeditado, digamos assim. Remanesce, renascem no mundo, disse Silas, essas criaturas que passaram pela mansão, sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, que nós explicamos no passado. Todas as criaturas, nós, de onde encarnamos, de colônia ou qualquer um local, no caso de mansão, nós somos, durante toda a encarnação, somos monitorados, não com o propósito de Deus de nos cobrar nada, mas de nos ajudar a cumprir nossas missões. Afinal de contas, Deus deseja que nós nos pacifiquemos com quem cometemos o mal ou que nos cometeram o mal. Deus deseja nossa felicidade, nossa renovação, nossa transformação. Esse é o fim da reencarnação, é o meio para atingirmos o fim, né? Muito bem. Renasce no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleados, ligados, de certo modo, aos parceiros do pretérito, cometemos graves erros, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam, através dos conflitos interiores, que podemos classificar como sendo uma forja. O que é que quer dizer com isso? Nós encarnamos para encontrar aqueles que cometemos graves erros ou que nos ofenderam, né? E as nossas ações no campo do bem têm um condão, nós vimos no capítulo passado isso. O condão, o bem que a gente pratica, mesmo para sofrendo as ingerências, as obsessões, as dificuldades das entidades infelizes, mas sei todo o bem que a gente faz, todo o amor que a gente estabelece no campo do bem, tem o condão de influenciar. Então, nós temos uma missão importante que é de recuperar nossos obsessores. São tocados
pelo bem que a gente faz. E vimos isso no capítulo passado, né? Lembra que a situação daquele amigo cometeu um caso tão grave no passado, foi tão importante que ele conseguiu conquistar aqueles que obsidiavam, etc, etc, etc. Vimos isso no capítulo passado. Ele já é como uma forja. Essa vinda é uma forja. O que é a forja? Você coloca o ferro lá no forno, né? E tal, e você vai aquecendo, vai forjando, para transformar aquele ferro bruto numa ferramenta, né? É o mesmo jeito. É esse processo da reencarnação e esses conflitos que a gente trata com benevolência, amor e perdão, etc., vai contaminando ou positivamente, ou sensibilizando a alma daqueles que desejavam nos fazer o mal, que são também sensibilizados e transformados em função do bem-estar, do bem que a gente faça. E até falamos no capítulo passado, da situação de Valdo contava, né? Do Máscara de Ferro, que o perseguiu por 40 anos, de um problema no passado, né? O perseguiu, estimulou ele ao suicídio, enfim, etc. Mas no dia que a André que Estival teve uma essa, está no livro, está no livro e no filme o Semeador de Estrelas. Quem não viu o filme vale muito a pena ver. Que ele, no dia que ele teve uma atitude tão magnânima que recebeu uma criança na Mansão do Caminho e ele lá adotou mais de 500 crianças, se não me engano. Essa criancinha de cor deformada foi colocada numa lata de lixo e ele foi lá e pegou aquela criança todo amor, adotou com todo carinho. E aquele espírito que tinha um ódio dele muito grande se convenceu, foi tocado, porque aquele espírito, aquela criancinha, fora a mãe desse espírito no passado, um gesto de amor tão extraordinário como esse, o padre Edivaldo, transformou ele. E ele, perseguidor de Edivaldo, passou a ser um amigo espiritual. Então, isso é importante, também uma prova clara de que o amor cobre a multidão de pecados, né? Muito importante. Essas informações dos capítulos passados, eu sempre gosto de dizer, não só dessa obra, os 16 capítulos, mas desde o nosso lar, para quem deseja acompanhar, está no site da Sociedade de Estudos Espírita de Natal, no canal CEM. É só acessar lá que tem uma playlist com mais de 660 vídeos de todo o estudo das obras de André Luiz. Quem desejar, será um prazer tê-los conosco. Bom, como é belo, disse André Luiz, apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio. Diz André Luiz que Deus assiste o homem pelo homem, nunca faltará, mesmo cometendo graves erros, nunca faltará a assistência de Deus através de seus benfeitores, de seus filhos, nossos irmãos mais velhos, mais bondosos, dentro do princípio da fraternidade universal. Nunca faltará de nossa parte, mesmo cometendo graves erros, estamos atolados nos charcos, alguém que, em nome de Deus, nos oferece a mão para nos tirarmos desse charco. Ou seja, não há nenhum, né, não há nenhum infeliz que não tenha um irmão mais feliz que prima e zela por ele. São nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais. Sem dúvida, considerou Silas, sensatamente. A lei de Deus, disse Silas, determina o progresso e a dignidade para todos. Jesus falava que nós somos deuses, não importa o grau, o tamanho do crime que tivemos cometido. Todos nós seguiremos nossa jornada, afinal de contas, somos Deus, como dizia Jesus. Sabem vocês, disse Silas, que via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão, vocês são egressos da região Treval, que são resgatados quando estão em condições, quando estão em fase que já estão sentindo as culpas, etc., uma fase de transformação, constitui grande ajuntamento de criminosos viciados. Sim, todos que estão lá são, inclusive Silas contou sua desdita em capítulos passados, ele foi um dos tais. Silas, que esse benfeitor maravilhoso, assistente de Druso, também cometeu um grave erro do passado e foi parar nas regiões infernais. Nós já vimos isso nos capítulos passados. Mas ele se renovou, se transformou, se reeducou, se transformou e é um grande benfeitor fazendo um trabalho extraordinário aí no mundo espiritual. Está prestes a reencarnar de novo para encontrar. É interessante a gente entender isso, porque Silas vê um caso como esse, que ele vai ter que passar a mesma situação. Ele vai ter que reencarnar para encontrar aqueles que ofendeu do passado, a gente já viu isso. E ele, será que, aí a pergunta certamente que ele vai dizer, será que eu teria a resignação de um Léo? Será que eu enfrentaria com essa coragem, com esse amor e tal? E disse Silas, e modificando a inflexão da voz, acrescentou, como eu mesmo. Ele mesmo foi alguém que cometeu um grave erro, nós vimos, e foi resgatado para o hospital e está fazendo um trabalho maravilhoso hoje, lá no mundo espiritual. Ali recebemos atenção, disse Silas, ali na mansão, recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos, às vezes, por muitos anos. É o caso de Silas, há muitos anos trabalhando já
na mansão, aguardando aqueles que cometeu erro no passado, que aí a gente entenda a máxima de Jesus e perdoai aos nossos ofensores quando está ao nosso lado, porque às vezes, muitas das vezes, nós vamos ver um caso aqui, em que aqueles que cometemos erros graves, a gente não encontra fácil no mundo espiritual. Às vezes estão em regiões mais infelizes e só reencarnaremos quando todos eles tiverem condições de reencarnar. Por isso, a reencarnação quando está ao lado, como aconselhou Jesus, é tão importante. A gente fica anos e mais anos aguardando que aqueles que cometemos graves erros tenham condições de encarnar conosco, para que essa reengenharia espiritual possa acontecer. Contudo, é imperativo, disse ele, é imperioso, disse Silas, observar que recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores, que nos garante aquele pouso de amor, ou seja, o que quer dizer com isso? Que aqueles benfeitores que cuidaram da gente quando foram resgatados nas regiões de sofrimento, nas regiões trevais, e nos aconselharam, nos educaram, cuidaram de nossa saúde, etc., nossos assessores, nosso pouso de amor, assumimos um débito para com eles também, todo o bem que eles fizeram, né? Apenas acumulamos débitos. Nós tínhamos um débito já com quem fizemos o mal, mas com esse de gratidão, um débito imenso de gratidão. Com a proteção, acumulamos um débito com a proteção imerecida. Compromissos esses que precisamos resgatar igualmente a serviço do próximo. Ou seja, nós vamos reencarnar depois de um grave erro para repactuar com aqueles que cometemos graves erros. Mas todo o bem que recebemos quando resgatado da região de dor, processo de educação, de melhoria da parte de saúde, de todas as informações, também assumimos o compromisso com os emissários de Deus para sermos também emissários de Deus, para utilizarmos esse bem que a gente recebeu a favor de quem precisa. Quando reencarnar, tem que fazer o bem. Isso é que é importante, né? Assumimos um compromisso de serviço ao próximo. É questão da reciprocidade. Se eu fui ajudado, eu preciso ajudar também, para poder ter mérito, etc. Todavia, a fim de que nos habilitemos para fazer o bem, para as tarefas do bem genuíno, disse Silas, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, sim, nossos sentimentos inferiores, desarmoniosos, desequilibrados, etc., como fez nosso amigo Léo, agravada pela culpa. A culpa, a culpa, a nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos que nos cobra o tempo todo. Porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização, lá na mansão, no hospital, vale mais como teoria não habilitante, sim, recebendo todo aquele carinho, aquela preparação para colocarmos em prática quando formos encarnar, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. O que quer dizer com isso? Bom, nós temos a teoria maravilhosa, recebido o bem que a gente recebeu, maravilhoso, todas as informações. Quando a gente encarnar, a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem sem importar quem, a caridade. Todo o bem que a gente faz é como um depósito na poupança de Deus, na poupança celestial, na poupança divina. É um crédito para com Deus. E quando eu me for, é com esse patrimônio que a gente se apresenta no mundo espiritual. E o lugar que eu irei habitar está em conformidade com esse meu capital, no campo do bem, esse depósito do campo do bem. Né? Ele só incorpore ao patrimônio moral, porque todo o bem que você fez incorpora, passa a ser propriedade sua do bem que você fez. Ao contrário do patrimônio material que fica aqui. Você não leva nada. Mas o bem que você fez incorpora você. É aquele bem que dizia Jesus que a traça não come, ferrugem não corrói. Faz parte do seu patrimônio espiritual. Olha que coisa importante para a gente entender e tentar ser rico espiritualmente falando, né? E a gente volta para casa feliz, né? Eis porque depois de aprendizado breve ou longo em nosso instituto, lá na mansão, ou em uma colônia espiritual, somos novamente internados na esfera da carne, vemos a encarnação na Terra, depois de preparados para cumprir uma missão de resgate. E aí, é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, nossos benfeitores, nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos encaminham, que nos orientam, por isso há um monitoramento da instituição, devemos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos, aqueles que cometemos erros, aqueles que fomos parceiros do cometimento de crimes juntos, visando fazer o bem e sensibilizar para demonstrar aproveitamento de quê? Do conhecimento que recebemos lá na mansão ou na colônia espiritual. Recebemos essas bênçãos que vai não só nos ajudar a cumprir, a pagar nossas dívidas, a nos renovar, nos transformar, a aprender lições novas, mas vão ajudar também a trabalhar o coração daqueles que cometemos mal ou que nos cometeram mal, gradativamente.
e assimilar, aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Tudo aquilo que nós recebemos, nós temos o dever de replicar diante dos outros. Só assim a gente cresce o nosso patrimônio espiritual, né? Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos. O veículo dele estava desencarnando. E notamos que Silas não desejava ausentar-se do caso dele para nos dar orientação maior. Estava em assistência ali. Para que lhe aguardássemos a lição. Não, ele podia, essas lições outras, continuar em outro momento. Talvez por isso mesmo Silas ministrou-lhe energias em Léo, novas do peito exausto, através de passe balsamizantes. Passe balsamizante para aliviar dor, aliviar sofrimento, aquela história toda, diferente de outro tipo de passe. É, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais de, de, de nosso amigo Léo. Hilário, que é ardido de curiosidade, tanto quanto eu, faminto por novas indagações. Sobre o quê? Queria saber exatamente onde é que vinha o problema de Léo. Que ali ele estava pagando, era a reação do mal que ele fez, mas ele queria saber, na verdade, de onde é que vinha, qual era o débito dele, né? Ainda agora, em que ponto, perguntou Hilário, será lícito considerar, Silas, a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Em que ponto? Como é que você está dizendo nós vimos um caso de débito expirante, mas em que ponto você pode afirmar que é? Então Silas fixou apreensivo de gesto e informou. De certo, não me reportei à conta integral de nosso amigo perante a lei. O que quer dizer com isso? Vou me reportar aqui o que eu tenho conhecimento da última encarnação dele. Mas eu não tenho acesso ao arquivo dele desde quando ele começou, quando foi criado por Deus. Não, não tenho acesso a tudo. Aí diz aqui, ó. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar as dívidas e crédito no tempo, desde o começo do tempo. Reafirmei por isso, tão somente a culpa que o atormentava, contraída na última encarnação, quando ingressou em nossa casa, na mansão, seguindo os apontamentos que lá poderemos compulsar. O que significa isso? Tem um arquivo. Lembra que a gente viu lá atrás, quando chega, cada espírito que é resgatado, é feito todo um processo, estuda todo o caso, vê o mal que ele cometeu a quem, para tratá-lo, melhorá-lo espiritualmente, educá-lo, para botar a carne para atuar com os seus ofendidos. Bom, só o que eu tenho, a informação que eu tenho, o que eu compulsei lá nos arquivos, que eu li nos arquivos lá da mansão, eu sei a situação da encarnação passada. O agonizante agora de nervos asserenados pelo socorro magnético, o passe magnético que recebeu, o pai, que passe, né? Parecia quase ouvindo, tá? Quase desdobrado, né? Sustentando da frente suarenta, Silas, atencioso, prosseguiu depois de uma leve causa. Aí vou começar aqui a situação dele, explicando por que que tem essa dívida grave na encarnação passada e depois foi parar nas regiões infernais. Disse ele, Léo, enfileirou mentalmente para nós, disse ele, as amarguras, as amargas recordações da conversa que André Luiz teve com ele, perguntando se estava qual a situação, se ele estava com medo de morrer, e aí, ouvir a história do irmão dele, de Henrique. Ah, é isso. Só. Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido dessa encarnação, detendo-se particularmente na enfermidade, na pneumonia grave, que o martiriza desde o berço, desde criança que ele era doente. Nos tormentos do hospício, quer dizer, ele era doente, doentinho, jovem, os pais morreram, e era doente, né? E depois, a história que já sabe, o irmão abandonou, ele saiu do hospício, justamente do hospício que passou muitos anos lá sofrendo muito, e a dureza do irmão, que o sentenciou à extrema penúria, abandonou completamente, mesmo ele doente, em situação dramática. Né? Vejamos, porém, a razão no passado, a razão das dores, com que pune a si mesmo pelo mal que fez no passado, ele é a mente culpada, né? E porque mereceu a felicidade, olha aí, de ressarcir para sempre o seu débito particular. É muito importante. Diz André Luiz aqui, de novo, reforçando, feliz é aquele que pode pagar suas dívidas e seguir sua jornada. É exatamente o que está dizendo. Teve a felicidade de ressarcir o débito que ele veio cumprir nessa encarnação, da ação do passado. Essa aqui é só a reação que passou hoje. Agora, na pauta de nosso estudo. Ele está dizendo, na pauta do nosso estudo, que é sobre a lei de ação e reação, nós vimos aqui a reação, o sofrimento, o drama e a resignação dele para cumprir a sua missão e se livrar desse débito.
É isso, estamos estudando um caso de uma dívida aspirante. Vamos agora entender a situação toda. Em princípios, aí começou a contar a história. A razão da sua dor, do sofrimento, do abandono, do sofrimento no hospital, da pneumonia. Em princípio, do nosso século passado, ele, Léo, era filho dileto de abastados fidalgos cidadinos, um casal rico, que é desencarnados muito cedo, do mesmo jeito que o pai dele agora morreu e a mãe. Lhe confiaram o próprio irmão doente. A situação é igual, né? Ele tinha um irmão, e na verdade os pais eram ricos, e os pais morreram muito jovens. Exatamente o que aconteceu com o Léo. E o irmão era doente, igual a ele. Olha que situação. O jovem Fernando, que era o irmão dele, o nome na encarnação passada, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Ele era louco, o irmão dele, doente e tal. O pai dele, o pai e a mãe morreu e deixou na situação. Ernesto, no entanto, pois era o nome do nosso irmão Léo na encarnação passada, era Ernesto, na última existência, tão logo se viu sem a presença dos pais, deu-se pressa em alijar o irmão com seu convívio, cioso do governo total sobre as vantagens da fortuna, de que ambos se faziam herdeiros. Ou seja, mesma situação, o enredo é o mesmo. Dessa feita, Ernesto, que era Léo, foi o autor do grande mal que fez o irmão, igual ao que aconteceu nessa encarnação. É a lei da ação-reação. Se a reação é compatível à ação que você fez. Muito bem. Além disso, moço habituado, Ernesto, que era Léo, moço habituado aos saraus, festas de todo o seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família, que o pai deixou uma herança fantástica, descerrava as portas brazonadas, as relações elegantes, e o orgulhoso da paisagem doméstica, dono de tudo, né? Aquela fortuna, envergonhava-se em ombrear com o irmão. Se ele tinha vergonha do irmão que tinha um problema de loucura, idiotia, ele tinha vergonha de o irmão aparecer diante das festas, que ele era muito chique, mostrava, ele tinha vergonha do irmão. Por ele proibido de comparecer a seus ágapes sociais. Ele dava as festas, proibiu o irmão de aparecer. Olha, não apareça lá na festa. Proibiu o irmão, né? Mas o irmão tinha problema mental, eu não entendia isso. Todavia, porque Fernando Mentecapto, significa louco, não lhe atendesse às ordens, em razão da incapacidade de aprender, não tinha capacidade de assimilar isso, né? Providenciou gradeada prisão no fundo da residência, onde o rapaz, enfermo, doente, portanto, foi excluído da comunidade familiar. O que é que fez o irmão? Das festas. O irmão tem problema mental, ele proibiu o dia das festas, o meu irmão não tinha capacidade de entender isso, então mandou fazer uma cadeia lá, tá? Um engradeamento, engradeou o irmão, é, excluiu a família, encarcerado e sozinho, desfrutando apenas da intimidade de alguns escravos. Fernando passou a viver engaiolado, como se fosse um infeliz animal, enjaulado. Veja o que ele passou agora dessa encarnação, Léo, tem tudo a ver com o que ele sofreu, o que ele foi para, fez o irmão sofrer no passado. Enquanto isso, Ernesto, o irmão endinheirado que era Léo no passado, casado, eh, com largas aos caprichos da mulher, esposa, em extremas viagens de recreio, ele viajando, curtindo e o irmão preso lá, né? Nas quais desperdiçava os seus bens, em jogatinas extravagâncias, estourando dinheiro tudo quanto é canto, se divertindo e o irmão preso. Depois de algum tempo esgotado nas finanças de que podia dispor, a parte dele, né? Apenas conseguiu reequilibrar-se por morte do humano irresponsável, louco, não tinha condições. Ou seja, gastou a parte dele todinha, só tinha a parte do irmão. Olha aí, coisa impressionante. Só tinha a parte do irmão que estava lá, louco, que estava preso, que não usufruía de nada. No entanto, o jovem mentalmente enfermo, doença mental, dava mostra de uma grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Ou seja, o irmão tinha problema de bronquite nos brônquios, sofria com isso. Era um problema que tinha. Era jovem e tal, tinha problema, estava preso e tal. E o irmão doido que ele morresse para ficar com o dinheiro dele. O Ernesto, que era Léo no passado, a lei da ação e reação. Mesma história, né? Observando o desequilíbrio respiratório, ou seja, o irmão notando que ele tinha esse problema de bronquite grave, Ernesto, que era Léo, planejou levá-lo à moléstia mais grave, agravar o quadro de saúde dele, ver se ele morria mais cedo, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro, à morte, recomendando aos escravos que o libertasse à noite, todas as noites, no grande pátio, em que Fernando repousasse ao relento. O que é que ele fez então?
determinou os escravos que à noite tira ele da prisão, deixa ele lá no pátio, ver se ele pega friagem, etc., se agravar o problema de saúde dele. Ele não disse os escravos, mas esse era o propósito dele, para agravar o problema de saúde se ele morrer mais ligeiro. Olha, uma coisa impressionante. A gente ficava no frio, lá à noite, não tinha capacidade intelectiva de nada, ficava lá no meio do tempo, dormia provavelmente no chão, enfim. É, O moço, porém, denotava enorme resistência e, embora sofresse consecutivas crises de bronquite de sua moléstia, assim exposto à intempérie, durante quase 2 anos, superou voluntariamente a provação em que foi submetido. Ou seja, a estratégia do irmão para apressar a morte do irmão doente não deu certo. 2 anos e nada. E a situação do irmão se agravando, que estourou todo o dinheiro. Entretanto, padecia Ernesto, que era Léo agora, no passado, o cerco da angústia econômica, sempre mais grave, gastou mais do que tinha, né? Que somente o quinhão amoedado de Fernando, o irmão doente, entregue ao comando de velhos amigos da família, conforme vontade paterna, poderia acionar. Ou seja, há uma diferença interessante. Os pais morreram, mas com medo de Léo, que agora chama-se Fernando, Ernesto, tomar conta do dinheiro do irmão, pegou a parte do irmão e colocou, deixou com os velhos amigos da família do pai, por vontade do pai, para administrar esses bens que era do irmão. Mas, se o único herdeiro era ele, Ernesto, que agora é Léo, planejou, se ele morrer, eu sou o único herdeiro, não ia vir para mim. Então fez tudo para que o menino morresse antes do tempo, né? E a situação econômica estava tão grave que chegou um ponto que ele tinha que apressar essa morte do irmão, de Fernando, para poder tomar conta do dinheiro. Em razão disso, é, envelhecido pela fome do ouro, sei, uma ideia de vilão, programou a morte do irmão, já que o irmão não morria com as estratégias anteriores, né, do ouro. Certa noite, libertou 2 escravos delinquentes. Veja só, aquela tinha escravos. Imagine o escravo que deseja sua libertação, claro, alforria, enfim. E esses escravos cometeram graves erros, por isso estavam acorrentados. Olha só. Certa noite liberou 2 escravos delinquentes que cometeram graves erros, algemados em seu domicílio, estavam presos algemados, dois escravos, sob a condição de que se exilarem para terras distantes. Olha só. Eu vou libertar vocês, são escravos, vou dar liberdade a vocês sumam daqui. Vou embora, nunca mais apareça. Claro que o escravo ia topar isso imediatamente, a alforria dele, a liberdade, quem não quer, né? E como eles eram criaturas que tinham cometido delitos, estavam algemados, e após vê-los partir, o irmão Ernesto, que agora é Léo, vê-los partir sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão estava dormindo, enterrando-lhe um punhal no peito inerte. Matou o irmão. Olha só o nível o nível de crueldade que Léo, agora, antigamente Ernesto, fez com o irmão. Por isso está passando todos os dramas, é lei da ação e reação. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, que viram o irmão com a faca enterrada no peito, morto, a lhes mostrarem o cadáver, fê-lo admitir que os cativos, ou seja, os escravos fujões, teriam sido os autores do crime. Ele bolou isso para dar uma aparência que quem matou são aqueles escravos criminosos que libertou e mandou para longe, os escravos não iam voltar, porque o escravo não volta, quer fugir mais longe, né? Disse, a culpa foi daqueles dois que fugiram e mataram meu irmão. Inocentando-se com astúcia, inocentando-se diante dos homens, diante da lei dos homens. Na lei de Deus, não, né? Por isso a lei de ação e reação, que essa não falha. A lei dos homens falha, a lei de Deus nunca, né? Entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres, que eram um herdeiro, né? Foi assim que, apesar de regalada existência na carne, um prêmio de vida, né? De encher de dinheiro, etc., ao aportar ao além-túmulo, quando ele desencarnou, como previa Léo na primeira situação, quando ele morreu, passava uma situação difícil, atravessou a extensa faixa de expiações, por sintonia, né? Se ele cometeu mal, quando ele desencarnava, o coração dele cheio do mal que assassina, etc., vai para onde? Onde estão os assassinos, que é tudo mesmo nível de sintonia, regiões infernais. Premeditou o crime, cometeu um crime grave, vai para o lugar onde estão essas criaturas, nas regiões infernais, na região de trevas. Fernando, o irmão desditoso, o irmão dele assassinado, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. Veja a grandeza desse irmão, que foi assassinado
abandonado, mas não desejou vingar-se dele, que mostra que era um coração gentil, generoso. Não quis vingança com ele, não, pelo contrário. No entanto, vai gastado pelo remorso, é a mente culpada, o remorso, a culpa nos cobra. É nesta em comunhão, sintonia com as criaturas das sombras, com impassíveis agentes das sombras, por sintonia, que o fizeram presa em inomináveis torturas. É assim que funciona. As criaturas chamam, os mais grosseiros, escravizam, açoitam, faz e acontece. Por se recusar, ele a seguir as práticas infernais. Ou seja, ele não. Aquela turma de arruaceiro do mundo espiritual infeliz, das infernais, queriam ele para praticar crimes juntos. Como ele se negou, foi preso, torturado e etc. Conservando no imo da alma a lembrança da vítima, a fixação do crime que cometeu, fica passando o tempo todo, é a fixação, né? Através da repercussão mental do arrependimento sobre os centros perispíricos, enlouqueceu de dor. E aí foi uma coisa importante que ele compreendeu o mal que fez e se arrependeu. Isso é uma coisa importante. Enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros, lustros que fica de 5 anos, muitos anos, em tenebrosas paisagens das regiões infernais, até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. É importante entender que a só foi resgatado para a mansão porque ele se arrependeu, criou as condições para, né? Não obstante, recuperado lá na noção, tratamento espiritual do espírito, a educação. Porém, as reminiscências do crime, a culpa, absolviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, implorou, implorou o regresso à carne. Lembra que a reencarnação, o meio para atingir os fins? A mente culpada dele, ele rogou a Deus, que sabe que a dívida contra ele precisa ser paga. A culpa dele é terrível, então eu preciso voltar para me repactuar com meu irmão, etc, etc. A fim de experimentar a mesma vergonha, por isso a prova foi igual, a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, que era louco, a Fernando, né? Pacificando desse modo a consciência intranquila. Então, aí ele rogou a Deus a possibilidade de reencarnar, enfrentar as mesmíssimas provações que ele fez o irmão sofrer. Por isso ele passou a mesma situação, foi abandonado pelos pais, né? Foi tirado da fortuna, passou um problema grave no pulmão, sangrando igual o irmão. Essa situação é uma história parecida, né? Muito bem. Amparado por seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, Deus, os benfeitores espirituais, sempre nós temos nossos instrutores, nossos amigos espirituais, tornou o corpo físico, reencarnou com esse propósito, carregando na própria alma os desequilíbrios que assinalou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, igual for o irmão que ele matou. Com o propósito, como o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele imposto ao irmão debilitado e infeliz. Ele nós foi órfão, do mesmo jeito. O pai morreu cedo. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente. É a reação da ação que ele fez no passado. Mesmas questões, o mesmo sofrimento. Cedo conheceu a orfandade como irmão, foi colhido de surpresa pela secura da vilania de um irmão insensato. Aí a pergunta: esse irmão foi Fernando? Provavelmente não, porque o Fernando era um espírito gentil, nem buscou a vingança do irmão, não tinha ódio do irmão. Não, não foi Fernando. Esse irmão, certamente alguém que precisava passar por uma situação como essa, que tinha débitos, que era criaturas, e Deus sempre encontra os instrumentos da dor. A dor é reparadora, né? O mal nos faz nos transformar. Então, esse que veio no papel de irmão não era aquele, mas na mente dele ele não sabia, né? Não sabia. Mas certamente era outra criatura, já que o irmão era um espírito nobre. Que o filhou no ambiente sombrio do manicômio. Ou seja, mesma coisa. O outro internou no manicômio, ele também, no hospício, ele também, no hospício semelhante. E para não faltar particularidade alguma do quadro expiatório que ele submeteu ao irmão, padeceu com o guarda noturno frio e os temporais, que ele soltava o irmão, para o irmão pegar, gravar o problema da saúde respiratória, né, que ele tinha bronquite, para morrer, mesma coisa. Padeceu como guarda noturno frio e os temporais, a que expuseram a vítima em defesa, o irmão, a Fernando, na época, né? Entretanto, pela humildade e paciência, cumpriu com resignação sua prova,
expiação. Pela humildade e paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade, a felicidade de pagar a dívida, de encerrar definitivo o débito para com aquele irmão que ele cometeu tão grave crime no passado, né? Que nos reportamos. Porque emudecesse Silas, preocupado em atender o agonizante, que é Léo que estava ali, morre, não morre, então, banhado de suor, característica da morte, Hilário perguntou: Escuta, Silas, como entender que o nosso companheiro, Léo, está liquidando a dívida a que se refere? Olha que coisa interessante que ele vai explicar aqui para entender. Não, pois não vem, disse, escuta, você não vem. No caso dele, que não é semelhante do irmão, que ele passou os mesmos dramas, como é que você não de Silas, admirado. E indicando o grande bautismo, era vomitando sangue, aquela mesma situação, porque já tinha visto a mesma situação. Ele foi órfão, foi abandonado da fortuna, passou, pegou pelo frio, pegou pneumonia, tudo parecido. É, é, sim, Alice, indicando a hemoptise, que era vomitando sangue, que começava, juntou. Qual Fernando, lá na encarnação passada, que desencarnou sob o tórax perfurado na lâmina assassina da faca, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos, vertendo sangue, igual à aprovação a dele no passado. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, que lei, gente, a lei de Deus, que ninguém viola, que não passa nada, a lei de Deus, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalo destrutivo. Ninguém o matou. Ele, a própria doença grave, vertendo sangue, é uma situação semelhante. Embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual suceder ao humano, espezinhado e vencido. Veja uma provação semelhante. Cumpre-se o acordo, o arresto da justiça divina, né? A decisão divina, apesar apenas com a diferença de que, em vez de o gladinho de ferro, que ele ficou preso, o irmão, na prisão, temos aqui os batalhões de bacilos, as bactérias, assassinos devorando o pulmão dele. Talvez porque nos viesse o assombro ante a lição, ocupado, embora na assistência de Léo, Silas, o moribundo, rematou com grave tom de voz. Aí, olha que informação interessante para a gente entender. O sinal da quitação da dívida. Quando a nossa dor não gera novas dores em outras pessoas, e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, a nossa dor e nossa aflição não passa para ninguém, não estou cometendo a ninguém, nossa dívida está em processo de encerramento. É um sinal importante. A nossa dor não significa praticar a dor em alguém. Quando nossas aflições não repercutem em afligir a outros, lembra que ele não tinha ninguém por ele. A dor dele era dele, o irmão abandonou. A dor dele não chegava a ninguém, nem a aflição dele chegava a ninguém, porque era ele girando em torno dele. Nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, disse ele, o leito de angústia entre os homens, o leito de angústia, nossas dores, a dor ensina a gemer, é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, desgraças do passado, pagando nossas contas, nossos débitos, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Esse é um sinal. Se eu estou cometendo, se eu estou passando todo esse sofrimento e não estou fazendo ninguém sofrer, replicando essa dor, é sinal que eu estou quitando a dívida. Eu que estou sofrendo as consequências do meu passado. Eu estou sofrendo a dor que eu infligi aos outros. Olha que coisa interessante. Quando o enfermo, quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, ou seja, as medidas de compensação da reação, da ação do passado, que a dor ensina a gemer, que a gente colhe o que planta, o celeste desígnio é esse, dá as possibilidades de você quitar o que você fez, o mal que fez aos outros, entre a conformação, que era o cadeiro, era conformado, e a humildade, que ele tinha muito, traz consigo o sinal da dívida expirante. Uma coisa é você ver alguém com doença grave reclamando, xingando meio mundo. Esse está longe de ter quitado a sua dívida. Aqueles que encaram com resignação e coragem, com serenidade e paz, é sinal que aquele efetivamente tem compreensão. Tem uma frase muito interessante de André Luiz, em uma outra obra, que diz assim:
Deus é Pai misericordioso e bom, e normalmente quando comete um erro muito grave no passado, Deus que é Pai misericordioso e bom nos cobra a prestação, né? E deixa a parte mais difícil, mais dura, mais rude, é a última etapa do pagamento, quando você tem a capacidade de compreender, de assimilar essas informações com resignação, entendimento e compreensão. Veja a coisa mais interessante. Exatamente o que ele fala aqui em outras palavras, né? Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, veja, ele estava tão sereno, tão em paz, estava fazendo prece, pedindo que Deus iluminasse, que as encarnações desse tudo certo, em paz. Léo, em oração, debatia-se os extetores da morte. Ele estava desencarnando em prece. Olha que coisa interessante. Silas enlaçou, abraçou com carinhoso entendimento, e exorou o amparo divino. Em oração, pediu a Deus que iluminasse aquele irmão que estava partindo e voltando para casa, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Tratou com muito amor e paz. Envolvido nas irradiações suaves de prece, desencarnou em prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Foi tão emocionante essa reencarnação, desencarnação de alguém, tanta conformação, tanta paz de espírito, tanta harmonia, tanto equilíbrio, que emocionou muito André Luiz, Hilário, a todos, né? Por que perguntasse, André Luiz perguntou, por qual motivo não o arrebataríamos, tirar o espírito dele do corpo, tá, desencarnando, imediato, do vale cadavérico, para transportá-lo para a mansão, né? Silas informou, não dispomos de autorização para desligar do corpo, era uma outra equipe. Semelhante responsabilidade não nos compete. Nossa obrigação era dar a ele o conforto da hora final, etc., de a assistência que ele merecia pelo crédito que ele tinha. E comunicando aos vigilantes da casa espirituais que missionários da libertação viriam, uma equipe com expertise nesse trabalho, em breves horas, em socorro ao companheiro que descansava, que foi cumprido, meditativo e emocionado, propus-nos resgatar ou regressar à mansão. Veja, gente, que coisa bacana. Esse capítulo é muito interessante que para a gente compreender a lei de Deus. A lei imutável de Deus, né? De justiça, de amor. Como falei, a lei dos homens falha, mas a lei de Deus nunca, né? Sempre está ali, nada falha, devemos pagar nossas dívidas. Isso para nós que estamos aqui encarnados é muito importante, para a gente entender quando está ao nosso lado nossas provações, a dos irmãos, dos amigos, entender. Entender que quando a gente tem conformação, coragem e resignação, nós estamos no bom caminho. Por isso que a dor ensina a gemer. E aqueles que estão distantes revoltam-se, gritam, reclamam de Deus, reclamam de todo mundo. Esse está distante ainda de cumprir sua pena, com sua missão, de resgatar, de pagar sua dívida e voltar em paz para casa com a nossa jornada. Então, meus amados irmãos, aqui a gente conclui esse capítulo tão interessante. Agradecendo demais a companhia de vocês. Se alguma pergunta tiver, estamos aqui para responder. Se não, agradecer de coração pela companhia. E convidar para estarmos novamente juntos na próxima quarta-feira. Que Deus nos proteja e abençoe uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus.